Deus é Senhor da nossa história. Deus é Senhor de toda a história. E todo o seu bom propósito haverá de se cumprir nela. Hoje para todo o sempre. Amém? Você crê isso? Quando isso disser respeito à sua história, creia isso. Quando tudo conspirar contra a sua história e parecer tão difícil, creia isso. Deus nunca, absolutamente nunca estará alheio à sua vida, à sua realidade, ao seu momento, às suas circunstâncias. Não há nada que você possa fazer para aumentar o interesse de Deus por você. E nada que você possa fazer para diminuí-lo. Ele não o ama, ele é amor. E nessa manifestação de Deus, do seu amor, ele o ama. Ele não decide amá-lo você circunstancialmente, momentaneamente, esporadicamente. Ele é amor. É a essência de Deus. Por isso nunca, mesmo quando, como dissemos, tudo conspirar contra isso, quando as suas realidades e as suas circunstâncias conspirarem contra esta verdade, creia isso no seu coração. E você vai experimentar isso na sua vida. Porque foi Ele que nos disse, se cremos, veremos a glória de Deus. Neste ano nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma. E nós celebramos na igreja a cada domingo, encerramos domingo que vem, os pilares da Reforma Protestante do século XVI, aquilo que nós cremos, os 5 princípios, assim chamados 5 solas, por causa da expressão latina, na língua, no latim. Então às vezes você fala, vamos falar das 5 solas. Primeiro que você só tem 2 pés, não é sola de sapato, é somente. E nós cremos que realmente somente a fé, e pela fé nós somos salvos, pela graça, somente a graça, somente a Escritura, ela é a única regra de fé e de prática para a nossa vida. Tudo que Deus queria nos dizer, ali está registrado. Nada deve ser acrescentado, diz a palavra, a ela mesma. Somente Cristo, e só a Deus toda a glória. É isso que nós cremos, e é isso que nós celebramos nestes dias da Reforma. Queremos que você, ao final deste mês, tenha essas verdades escritas no seu coração. Quando te perguntarem por que você é presbiteriano, por que você é protestante, você vai saber dizer por quê. Eu creio nas Escrituras, creio, sabendo quem eu sou, que só pela graça eu sou alcançado, pela fé, que não vem de mim, é dom de Deus, porque somente em Cristo eu tenho a salvação e a redenção, e a minha vida somente para a glória de Deus, e tudo somente para a glória de Deus. A Reforma não foi uma inovação religiosa, não foi uma inovação da eclesiologia, ou seja, da vivência da igreja de Cristo até então. Não, foi uma volta às Escrituras, foi uma volta às origens, foi uma volta à mensagem apostólica, no qual a igreja primitiva foi fundamentada na palavra dos apóstolos. Ser um bom cristão é buscar permanentemente pela graça de Deus, ser fiel à revelação das Escrituras Sagradas, ser fiel e responder em fé ao ato gracioso dele em Cristo Jesus para conosco. Num mundo e numa sociedade, e particularmente num país como o nosso, onde o termo evangélico passa e carece de tanta reflexão de nossa parte, mas de tanto desdém ou de zombaria por parte daqueles que não creem, até mesmo pelo mau testemunho de alguns, mas não duvide disso. Isso nada tem a ver simplesmente com aquilo que somos, porque eu e você sabemos quem somos. E a nós é dado o privilégio e o dever de sermos bons testemunhas de Cristo. Mas isso tem muito a ver com a estratégia de Satanás. Não se intimide.
Somos sim aqueles chamados os da Bíblia. Tem a honra e a alegria de ser chamado sim aquele de um livro só, das Sagradas Escrituras. Porque ou essa palavra muda a gente, ou nós vamos fugir dela. E muitos não a querem porque elas os contradizem, elas os confrontam, elas levam ao conflito. Muitos não a aceitam porque eles querem contemporizar com o que nela escrito está. Nós somos sim aquele povo de um livro só, as Sagradas Escrituras. Por isso, ser evangélico é sim uma expressão nobre de uma história longa e honrosa que custou a vida de muitos mártires, embora até mesmo outros que creem na mesma expressão como a nossa e também são chamados de cristãos, possam tentar fazer uma leitura diferente desta realidade. Eu digo isso porque alguns dias atrás saiu um artigo sobre a canonização de alguns santos e diziam respeito à época da Revolução Holandesa ou a expulsão dos holandeses do Brasil. Chegamos como igreja reformada ao país pouco depois de 1500. Na Ilha Fiscal do Rio de Janeiro, ao visitá-la, você vai ver o nome dos primeiros mártires protestantes que foram mortos por sua fé naquela época. Voltamos na época com os holandeses, que foram também mortos e expulsos por sua fé. Fé de uma igreja reformada protestante. E eu gostaria de desafiá-los, como igreja, a continuarmos sermos protestantes. Protestarmos contra essa ordem de coisas que estão aí. Contra essas artimanhas com que Satanás tem usado a mente e o coração de pessoas para seduzir-nos, para tentar estabelecer num país como o nosso valores que não têm nada a ver com as Escrituras Sagradas, entrando nas nossas casas pelos meios de comunicação. Eu tenho visto às vezes algumas atitudes ou disposições de pessoas em boicotes a emissoras de televisão, a canais de televisão, a programas de televisão. Não tenho nada contra você assistir televisão, mas nós precisamos ser realmente protestantes. Protestantes. Precisamos protestar e não condescender com esta ordem de coisas que está se estabelecendo e que nos levou a situações como essa. Nossa nação em pecado, e temos colhido duramente. Os nossos olhos têm contemplado duramente famílias, pessoas, o Estado, completamente destruídos pelas mazelas, frutos e consequência do pecado que se estabelece na nossa nação. Clamemos como Oséias: vem, Senhor, e traz juízo e justiça sobre a nossa pátria. Clamemos como Isaías: nós somos parte deste povo, partes do problema, talvez até pela nossa omissão. No entanto, eu gostaria de ater-nos à expressão do texto do livro de Colossenses que lemos no início deste culto, para refletir nesta manhã sobre um desses aspectos da fé reformada, ou de um desses solas da fé reformada. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura e somente Cristo. Eu gostaria que você tivesse o texto bíblico aberto, porque nós não vamos lê-lo novamente, mas vou fazer menção dele durante a nossa reflexão. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. O texto fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. As Escrituras não poderiam, eu diria, ser mais claras do que aqui nesse texto está transcrito, para referir-se à obra, à excelência da obra do Senhor Jesus. É provável, eu diria, que nenhum outro parágrafo, se nós pudéssemos ter um texto bíblico mais longo para descrever a obra sacrificial de Cristo por amor de nós, que pudesse conter tantos aspectos doutrinários concentrados nas suas expressões sobre Cristo, como este texto da palavra de Deus. Só Cristo, tudo por Cristo, tudo para Cristo, é o que o texto nos ensina.
E se nós estabelecemos essa palavra corretamente no nosso coração, nas nossas mentes, as nossas vidas certamente se tornarão naquilo para qual elas foram destinadas a ser, ou seja, uma demonstração neste nosso mundo, desta graça, deste amor, da beleza e da obra do Senhor Jesus em mim e em você. E eu gostaria de fazer rápidas considerações a partir dessa perspectiva bíblica do porquê nós cremos somente em Cristo. O texto nos diz, nele nós fomos criados. Os versos 13 e 14, veja aí, ele nos diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A suficiência, meu irmão e minha irmã, desculpem, nele nós somos salvos, eu falei criados, né? E nada fazia sentido, não é verdade? Estão ligados aí, né? Nele nós fomos salvos. E diz o texto, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O texto está dizendo sobre essa suficiência da obra de Cristo. Isso diz respeito ao risco dessa idolatria que está aí posta na nossa nação, desse uso de intermediários todas as vezes, meu irmão, e nós cremos em todos esses que foram homens e mulheres santas de Deus ao longo da história, muitos deles mártires por sua fé, mas todas as vezes que nós dizemos que precisamos da mediação deles, nós dizemos que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Quando ele termina o ato de amor por nós na cruz do Calvário, entrega ao Pai o seu Espírito, ele diz, tudo está feito, tudo está consumado, não há mais o que fazer, nada mais precisa ser feito. Ele levou, diz Isaías, sobre si as nossas feridas, as nossas dores. É porque ele foi pisado que nós somos sarados, é porque ele foi morto que nós vivemos pela sua ressurreição. Nada precisa ser feito. Eu não posso abdicar desse sacrifício para dizer que ele é eficiente e eficaz em si mesmo. Todas as vezes que eu uso uma mediação de quem quer que seja, e essa idolatria não passa simplesmente pelos santos, confessados pela igreja cristã na nossa nação, ou em tantos lugares do mundo, mas passa pela idolatria de orar com não sei quem, de em vez de buscar a palavra de Deus, ficar se curvando ou buscando pessoas como referências. Dedique tempo e joelho à presença de Deus, ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Ele vai usar quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser, para falar comigo e com você. Eu sou testemunha disso, sobrenaturalmente também. Por pessoas que Deus tem dado dom, sim. Nós cremos em tudo isso, está na palavra. Mas eu tenho encontrado crentes que vão buscar a palavra, que só oram se for com fulano, porque lá a oração é poderosa, porque fulano é poderoso para falar, mas não quer curvar os joelhos, não quer dedicar tempo à leitura da palavra, que é horóscopo cristão. Isso é idolatria. Isso é idolatria. A palavra de Deus nos diz, Ele é-nos suficiente. Nós somos salvos por Ele, em Cristo. Foi Ele que nos libertou do império das trevas do nosso cotidiano, diante das nossas mazelas e circunstâncias, diante das consequências do nosso pecado, diante das limitações que a vida muitas vezes nos impõe. É isso. Não se curve a nada. Me deixa muito triste quando alguns dias atrás eu via centenas e milhares de pessoas, algumas andando quilômetros e quilômetros, para olharem uma imagem, para se curvarem diante de uma imagem. E não farás para ti imagem de escultura de tudo que há nos céus, na terra, embaixo da terra. Não se curvarás a nenhuma imagem. E é com muito amor que eu digo isso, porque eu tenho muitos irmãos e amigos cristãos, e eu não vou duvidar da fé deles.
Mas isso é idolatria, isso se chama pecado. E nós temos que clamar a Deus pela nossa nação, porque somos parte dela e parte desse povo. Somos salvos nele. O texto nos diz a suficiência de Cristo. Todas as vezes, eu repito, em que eu me socorro de outro que não dele, eu estou dizendo que o seu sacrifício não foi suficiente. Não sou suficiente. Há um só Deus, diz Paulo a Timóteo, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o único justo. E não há salvação, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Foi ele que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Ele é o único Senhor e Salvador, e não há salvação em nenhum outro nome. E usando o nosso reformador, João Calvino, ele nos diz no seu livro das Institutas: tudo quanto concerne à nossa salvação está compreendido nele. Vivemos nele, vivemos para ele, vivemos por ele. Sabe, o maior problema do ser humano é o pecado. E esse problema não pode ser resolvido por nenhuma ideologia, filosofia, líder religioso, crendices, nada, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Nós precisamos de um Salvador. O texto nos diz: ele nos libertou. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo pelo pecado por conta própria. Ele nos transportou, eu gosto disso. A palavra aqui no original diz: ele tirou a gente de um lugar e levou para outro. De um lugar de escravidão pelo pecado para a presença dele. Foi para a liberdade que ele nos libertou, para uma nova vida que ele nos levou. Por isso, abandone a velha vida, meu irmão. Por isso é que a salvação implica numa mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Uma mudança radical do nosso coração. Não queira manter, depois da sua experiência de salvação em Cristo Jesus, alguns pecados de estimação guardados em algum lugarzinho da sua vida. Mas será que ele dá conta disso aqui também? É melhor eu deixar isso aqui de lado, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, na minha relação com ele. Ele nos redimiu, diz o texto. Essa expressão diz respeito a libertar um prisioneiro mediante o pagamento do seu resgate. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus, comprados com o precioso sangue derramado na cruz do Calvário por amor de nós. É por isso que ele nos perdoou, diz o texto. Ele cancelou a nossa dívida para que nós não voltemos mais a ser escravos do pecado. Isso teve o preço do sangue derramado por nós. Nele, nós somos salvos. Mas o texto diz também que nele todas as coisas foram criadas. Preste atenção no que o texto diz, versos 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, pois nele tudo subsiste. Ele é a representação visível do Deus invisível. Nele tudo subsiste, ou seja, ele tem poder sobre toda a criação. É ele que dá sentido à criação. Ele existia antes da criação, diz o texto, ele é o primogênito. E esse primogênito não é como os testemunhos de Jeová creem, não. Que a primeira coisa que Deus criou foi Jesus. Não.
A palavra diz que ele é o primeiro, porque ele tem a primazia sobre todas as coisas da criação. E na criação estava presente o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho. Por isso ele usa na criação do homem a sua imagem e sua semelhança, nós, a terceira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque estava presente ali o Senhor. É o primeiro em importância. A imagem do Deus invisível. Ele se faz gente e habita entre nós. E os nossos olhos podem contemplá-lo. Nele está revelada toda a exata expressão de Deus. Diz Hebreus, a exata expressão do ser de Deus. E ele mesmo disse, quem me vê, vê ao Pai. Vê ao Pai. Ele criou todas as coisas. Você se lembra quando aqueles homens assustados, num pequeno barco no mar da Galileia, sacudidos de um lado para o outro pelas águas, aterrorizados, mesmo alguns deles tendo tanta experiência naquelas águas, acordam-no dizendo, Senhor, não te importa que pereçamos? E as Escrituras registram que ele se colocou de pé e mandou e ordenou que os ventos cessassem, que as águas se acalmassem. E não restou a ele, senão dizer, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu gosto muito desse texto. Porque acalmar aquelas águas e aqueles ventos, eles foram criados por ele. E estão sujeitos a ele. E eu gosto de lembrar para mim mesmo, que o problema é ele lidar com este coração aqui. Com as tempestades deste coração, com os ventos fortes que sopram, com as noites que às vezes se tornam escuras demais, diante das dificuldades. Ele ainda é aquele que acalma o vento e o mar. Todas as coisas foram criadas por ele, estão sujeitas a ele. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Foram partes das palavras que ele usou para se despedir dos seus discípulos. Então eu os envio, para que vocês possam ir e fazer outros discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque todas as coisas, diz o texto, existem para ele, nele, por meio dele e para ele. Não se iluda, meu querido, na nossa sociedade, praticamente não há uma visão alguma de Deus, não há uma visão alguma do que seja Cristo, fora das paredes da igreja, ou da sua casa, que deve ser também uma igreja do Senhor Jesus, desses ambientes tão seguros para nós exercermos e celebrarmos a nossa fé. Não existe. Ele é simplesmente ausente. Ele é assustadoramente ignorado. Nós vivemos numa sociedade totalmente adaptada à ausência desse temor de Deus. Haja vista, como mencionei há pouco, o que acontece nos meios de comunicação, na imprensa, no mundo da publicidade, que escarnece com os princípios para uma sociedade melhor, de relacionamentos melhor entre nós, de relacionamentos entre a família. Nós não queremos que a televisão seja religiosa, ou a televisão de crente. Nós não queremos que os jornais sejam apenas o Brasil presbiteriano. Não. Mas nós vamos continuar sendo protestantes, sim. Na minha casa não vai entrar lixo, não. Nem que eu tenha que tirar da tomada. Nem que eu tenha que cancelar. Mas eu vou continuar sendo protestante. Enquanto Deus nos der forças. Nele todas as coisas foram criadas. Nele todas as coisas subsistem. E eu quero terminar com uma terceira expressão do texto,
que nos permite dizer somente Cristo, porque nele a igreja existe e ganha sentido de existir. Veja o que diz os versos 18 a 23. Ele é o cabeça do corpo da igreja do Senhor Jesus. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele possa ter a primazia. Porque aprouve a Deus, decisão de Deus, que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue derramado na cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra, quer nos céus. E a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos de Deus e do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvimos e que foi pregado de toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, eu, Hilder, eu, Tomás, eu, Otto, eu, Wilson, você hoje, nesse domingo pela manhã, se a graça não nos tivesse alcançado pela fé, se essa palavra não nos tivesse sendo dada para nela meditarmos e crescermos o conhecimento desta graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O verso diz, ele é o cabeça da igreja. Igreja não tem dono, presta atenção, igreja não tem dono. Não é a igreja do Hilder, não é a igreja do presbítero, não é a igreja do líder do ministério, não é a sua igreja, você é parte dela, mas o dono é o Senhor. Somos parte do corpo de Cristo. Aqui tem gente fácil de lidar, como alguns amados que eu conheço, e tem gente difícil como eu, para amar. Gente que às vezes acorda chata, mais do que já é, e que você tem que amar. Gente que você tem que perdoar. Gente que fala o que não devia na hora que não devia, e você tem que perdoar, porque se perdoardes aos seus irmãos os seus pecados, eu vos perdoarei os pecados. Foi ele que disse, não fui eu. Não traga condenação para si mesmo. Não se ache melhor do que o outro, seu irmão aí não, está do seu lado. Ou que você senta longe para você não ver ele muito. Não é? Eu não tenho o direito de não amar. Eu posso fazer escolha, todo mundo é politicamente correto, essa conversa fiada. Mas eu, porque sou amado e sei quem eu sou, e continuo sendo amado, sei quem eu sou, e por que eu sou perdoado, porque custou um preço alto do sangue de Cristo, é que eu preciso perdoar, é que o meu coração tem que ser generoso em perdoar, misericordioso em perdoar, abundante em perdoar, e não manter os registrozinhos dos erros, para na hora certa usar contra o irmão, estabelecer os seus padrões, levar a conversa que não edifica para o outro. Mas isso é um outro problema de Tiago lá, da língua. Nós somos igreja por causa dele, e é uma grande bênção ser igreja. Eu nasci na igreja, é um negócio complicado, mas eu nunca vi nada melhor do que esta experiência da expressão e da vivência da fé. Desse desafio de amar aquele cara que é difícil amar. De ser tão bem abraçado. E eu gosto de dizer isso para alguns. Não que eu não ame todos, né? Mas que me abraçam e que eu sinto. Eu sou pegajoso, vocês sabem disso, eu fico lá na porta. E a gente mandou trancar aquela porta para isso, para todo mundo sair pela mesma. Mas é tão bom. E às vezes é o único abraço do dia, como alguns já me disseram. Mas é tão bom, como no momento que passamos hoje nessa manhã, como testemunho dessa misericórdia e da graça de Deus, que poupou da morte, para dizer que nós queremos abraçar essa gente e celebrarmos a vida.
em a misericórdia de Deus. Ele é o cabeça. Quando você for servir a Deus neste lugar, e fomos todos chamados para servir, olhe para o cabeça, que é o Senhor, não para quem te chamou para servir, não para a forma como reconheceram o seu serviço, não para a forma como te apoiaram no seu serviço a Deus. Você às vezes se sente sozinho servindo, ninguém apoia, ninguém me dá uma ajuda, ninguém me vê nem reconhece. Ele vê, Ele sabe. Não queira juntar tesouro aqui a traça e a ferrugem corrói. Ajunte tesouros no céu, seu galardão te espera, mas sirva a Deus com o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua mente, do seu coração, da sua boca, das suas finanças, daquilo que Deus tem te dado. Ele é o Redentor pela cruz. Cristo não é, como alguns podem dizer, um espírito iluminado que veio conduzir o homem a Deus por atalhos de conhecimentos esotéricos, místicos. Ele é o Redentor único que veio ao mundo para resgatar o homem pelo sangue derramado na cruz. Jesus não se contentou, como diz o reverendo John Stott, em assumir a natureza humana, se tornando carne e habitando entre nós em Cristo. Jesus não se contentou com isso. Ele levou sobre ele toda a nossa iniquidade. Ele não apenas diz, ele se fez carne no útero de Maria, ele se fez pecado por mim e por você na cruz do Calvário. Sobre ele todo o nosso pecado, todo o pecado do mundo. Cristo é para nós o que aquela cruz é. Cristo significa para nós o que aquela cruz significa, redenção. Ele é o nosso reconciliador, diz o texto, com Deus. É por isso que o cristianismo não é uma religião. Religião tenta ligar os homens a Deus simplesmente. Alguns até pensam que isso se faz por boas obras. É preciso agradar Deus para ter as suas benesses. A nossa fé é um Deus indo na direção de nós, homens e mulheres, por meio do sacrifício salvífico de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que só Ele pode santificar a sua igreja. Diz, foi o sacrifício dele que tornou possível nós sermos feitos justos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Senhor. Cristo é a razão de existir da igreja do Senhor Jesus. A sua ressurreição é a razão de existir da igreja. A ressurreição, e pela ressurreição a igreja vive. Somente Cristo. Eu gostaria de ler um texto, e assim nós finalizamos com a canção, que diz respeito àquilo que dissemos sobre o nome, sobre todo nome, o nome de Jesus. É um texto que o coral usa numa das cantatas, e que diz assim, Deus nos prometeu que Ele não nos deixará, nem nos abandonará, porque em Cristo Deus revelou a sua fidelidade a nós, desde o princípio de todos os tempos. É por isso que em Gênesis, e eu vou mencionar livros bíblicos, preste atenção, em Gênesis ele é o cordeiro no altar de Abraão, em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa, que tira o povo do Egito da escravidão e o leva à terra prometida. Em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote, que cumpre a lei por nós na cruz. Em Números ele é a nuvem durante o dia e a coluna durante a noite, que nos protege, que cuida de nós no nosso cotidiano. Em Deuteronômio, Jesus é a cidade do nosso refúgio, onde encontramos acolhimento. Em Josué, Jesus é o tecido vermelho naquela janela de Raabe, que oferece libertação àqueles espias. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. No livro de Reis e de Crônicas, ele é o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. No livro de Esdras, ele é o nosso escriba fiel, aquele que registra todas as coisas nas Escrituras Sagradas por amor de nós.
Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo aquilo que foi destruído. As nossas vidas muitas vezes destruídas, os nossos relacionamentos destruídos, as nossas finanças destruídas. Ele é o reconstrutor de todas as coisas. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão a guardar e velar por nós. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso bom pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria, peça a ele. Em Cantares, ele é como o belo noivo que espera a sua igreja. Em Isaías, ele é o servo sofredor, feito dor por amor de nós. Em Jeremias e Lamentações, ele é aquele que chora, como Jesus chorou sobre Jerusalém, e que chora pela sua e a minha vida diante do trono da graça. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces na revelação. Em Daniel, ele é aquele quarto homem nas fornalhas que nos aquecem nas nossas vicissitudes. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel, mesmo para com uma igreja que tantas vezes eu e você somos infiéis. Em Joel, ele batiza-nos pela presença do seu Santo Espírito. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador eterno. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é como o mensageiro dos pés formosos que nos trazem as boas novas de salvação. Em Naum, ele é o vingador por nós. Em Abacuque, ele é sentinela orando sempre pelo reavivamento do seu povo. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para nos salvar. Em Ageu, ele é o restaurador das nossas causas e da nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte inesgotável da vida. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura nas suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, Jesus é o operador de milagres, dos quais eu e você somos testemunhas. Em Lucas, ele é o Filho eterno de Deus. Em João, ele é a porta pela qual todos precisam passar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo, resgatando no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, ele é a nossa ressurreição e o penhor dela. Em 2 Coríntios, ele é aquele que leva sobre si os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei, porque não damos conta de cumpri-la. Em Efésios, ele é a nossa melhor e maior de todas as riquezas insondáveis. Em Filipenses, eu e você sabemos, ele supre nele todas as nossas necessidades. Em Colossenses, como no texto que lemos, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá um dia. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é a nossa bendita herança. Em Filemon, ele é o amigo que está sempre perto, mais chegado do que um irmão. Em Hebreus, ele é a representação do sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que visita e cura o enfermo. Em 1 e 2 Pedro, ele é o nosso mais precioso pastor. Em João, ele é Jesus que tem a ternura do amor presente. Em Judas, ele é o Senhor que vem com os milhares de santos. Em Apocalipse, ele nos conclama como igreja a levantarmos os nossos olhos, a proclamar a sua salvação ao nosso mundo e a dizer: ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, hoje e para todos os sempre. Ele é a excelência da pessoa revelada em Cristo Jesus.